Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quando Não Consigo Escutar. Você sabia que existe uma diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é um processo mecânico do nosso pavilhão auditivo referente ao sentido da audição. Se você não quiser ouvir, você tampa os ouvidos. Então é um processo neurológico, mecânico, que é super complexo. Se você ouvir a explicação neurológica de uma unidade interagindo com a outra, indo para o cérebro, devolvendo a resposta para que a gente possa ouvir, é um processo complexo, incrivelmente eficiente, mas é uma função neurológica e mecânica do nosso sentido de audição, isto é, ouvir, certo? Escutar já é diferente. Escutar é quando você ouve e presta atenção no que está sendo dito. É quando você reflete sobre o que está sendo dito. E é quando você faz um esforço de compreender, de entender aquilo que está sendo dito. Então, o nosso vídeo de hoje, quando não consigo escutar, ou seja, quando não consigo refletir, entender, compreender, fazer um esforço para entender aquilo que eu estou ouvindo, então isto seria eu não estou conseguindo escutar. E eu quero contar aqui um caso para ilustrar isso de uma paciente idosa que eu atendi num ambiente social, onde eu faço atendimentos sociais e uma vez por semana eu atendo as idosas desse local e uma delas veio me procurar. Então veja, vem procurar a fisioterapeuta. Para quê? Por causa de algum problema físico, articular, muscular, um problema no corpo. Então ela veio me procurar com a queixa de que ela iria operar o joelho esquerdo, porém o direito estava doendo muito, estava doendo até mais do que o esquerdo. E ela foi me contando todo o contexto dessa dor, como essa dor apareceu, e eu fui fazendo perguntas da intensidade da dor, que dia que essa dor apareceu, foi um começo repentino, ela veio piorando e muitas perguntas a pessoa não consegue responder, ela nem ouve o que está sendo perguntado, ela continua falando, porque é estranho, porque eu vou operar o joelho esquerdo, mas é o direito que está doendo mais, e fica repetindo a mesma coisa. Muito bem, quando isso acontece, a gente tenta fazer novas perguntas. Faz tempo, a pessoa não consegue responder. Qual é a intensidade da sua dor? É muito forte, é fraca ou média? A pessoa não consegue responder, ela só consegue repetir a mesma história várias vezes. Isso não é incomum, eu estou falando dessa idosa, mas isso acontece muito corriqueiramente com pessoas adultas, no ambiente particular, em várias situações isso acontece, isso é comum de acontecer. Eu esperei ela repetir a mesma história várias vezes, até que uma hora, como ela estava repetindo pela quinta vez, eu falei, espera só um pouquinho. Olha, eu vou falar para a senhora uma causa provável de isto estar acontecendo com a senhora. Ela me olhou e eu disse, quando a gente tem um problema num joelho, o que a gente faz? A gente joga mais o peso para o outro joelho. A gente faz mais esforço com a outra perna, a gente movimenta mais o outro membro inferior, que é a perna. A gente acaba jogando mais carga, mais movimento, mais sobrecarga para o lado bom. Por quê? Porque o lado que vai operar está doendo. Só que o que acontece ao fazer isso? Você sobrecarrega o lado que estava bom. O lado que estava bom porque ele aguentava o lado dele. Mas sabe aquele trabalhador que tem que assumir a função de 3 colegas que saíram de férias?
ele não aguenta, ele entra em colapso. É isso que acontece. A gente tem um lado do corpo ruim. Para poupar esse lado ruim que dói muito, a gente joga todo o nosso peso, toda a nossa carga, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com o lado que estava bom. O lado que estava bom começa a piorar e às vezes fica até pior do que aquele que originariamente vai para a cirurgia. Eu expliquei isso. Ela ouviu e começou a repetir a mesma história. Eu tenho uma dor no meu joelho esquerdo, meu joelho esquerdo vai ser operado, meu joelho direito começou a doer, eu não sei porquê. E repetindo, e a dor, e a dor, e a dor. Eu esperei ela falar mais um pouco. E aí eu falei, a senhora ouviu o que eu falei? A senhora me fez uma pergunta. Por que será que esse joelho está doendo mais do que o outro? Eu respondi, a senhora ouviu a resposta? Ela ficou olhando para minha cara e adivinha? Começou a contar a história tudo de novo. É uma pessoa inteligente, não é uma pessoa, é uma pessoa alfabetizada, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa boa, uma pessoa muito boa, mas ela não conseguiu escutar a resposta da pergunta que ela estava me fazendo. Isso é muito comum. Nesse contexto, a pessoa quer falar, ela quer ser ouvida. Ela não quer que se apresente nenhum tipo de resposta, ela não quer que se apresente nenhum tipo de solução, ela não quer ter nenhum tipo de trabalho com a resposta que ela vai ouvir, ela quer falar. Ela foi lá para falar, ela precisava falar e precisava ser ouvida, só isso, porque depois disso ela continuou repetindo a mesma coisa, parece coisa de gente com deficiência mental, mas não é, não é, isso é muito comum, isso acontece com muitas pessoas, a gente que trabalha na área da saúde conhece bem esse manejo. E parece assim, às vezes pode parecer que a pessoa tá tirando um sarro da sua cara, falar, você falar, ela tá tirando um sarro da minha cara. Não, ela tá precisando repetir a mesma história e ela não quer ouvir nenhum tipo de solução ou nenhum tipo de resposta, ela só quer falar. Eu deixei ela falar mais algumas vezes a mesma coisa e depois eu falei, bom, então tá bom, uma boa semana, espero que a senhora melhore, espero que a senhora fique boa. E ela saiu feliz, ela saiu feliz. Eu gostaria até de ter dado alguma solução de exercício, alguma solução de alongamento, mas ela não queria. Ela não queria, ela queria só falar. Um outro caso foi de um rapaz que machucou o ombro fazendo um movimento no trabalho. Eu conheço, não profissionalmente, de um contexto, e ele veio me falar, eu estou com essa dor no ombro por causa depois que eu fiz tal coisa. Eu não examinei, porque eu não estava no meu consultório, porque ele não pediu para eu examiná-lo, mas a julgar pelo movimento que ele fazia com o braço e pelo que ele relatava, ele tinha uma ruptura de tendão de algum músculo do manguito rotador, que é uma estrutura de 4 músculos, que a gente já falou sobre eles, né, aqui nesse canal, pode procurar com esse título que você vai achar. E tava com muita cara de uma ruptura. E ele me contou toda a história e aí eu falei, olha, se você quiser eu posso te ajudar, eu posso te atender no meu consultório, eu posso avaliar, eu posso te dar alguns movimentos que melhorem a dor, mas isso aqui é ruptura. Ele começou a contar a mesma história e falando a mesma história umas 3 vezes em 10 minutos de conversa. Aí eu parei de apresentar uma resposta, porque eu entendi que ele queria só falar, só ser ouvido. Todas as vezes que nós nos encontrávamos num contexto, ele contava a mesma história.
E ele dizia assim: está piorando a dor. Eu falei: sim, está piorando porque você está tomando remédios que mascaram a dor e você continua fazendo os movimentos que não pode fazer. Então a sua lesão está aumentando. E aí ele me dizia a mesma coisa: eu estou tomando remédio e a dor está pior. E eu já tinha dado a resposta: a dor tá pior porque o remédio mascara a dor e você continua fazendo o mesmo movimento. Então parece conversa de gente louca, mas a louca sou eu, não é a pessoa que está me trazendo o problema dela, porque ela precisa só falar, ela só precisa falar. Ela não está esperando uma resposta, ela não está esperando uma solução, ela está apenas querendo ser ouvida. Então, quando eu percebi isso, eu passei a ser o ouvido que essa pessoa precisava. Tanto essa senhora como esse outro senhor, eles precisavam de um ouvido e eu fui sendo ouvido. Só que num determinado momento, eu disse: olha, eu não vou mais oferecer ajuda, você sabe que a ajuda está oferecida, que o canal de ajuda está aberto, quando você quiser você me peça. Então recebi depois uma mensagem longa dessa pessoa dizendo que foi ao médico, fez o exame e era realmente uma ruptura. E o médico disse que realmente não adiantava ficar tomando remédio, porque isso ia mascarar a dor. Então, eu só ouvi. Porque eu tenho uma solução para isso? Talvez eu possa dar algum movimento que alivie a dor, alguma orientação, reforçar que o caso é cirúrgico, para que ele cogite essa possibilidade com os médicos, mas ele não está me perguntando a minha opinião. Ele não está perguntando a minha opinião. Então, embora venha falar de um problema físico com uma fisioterapeuta, ele só precisa ser ouvido. Porque ele sabe que quando ele precisar dar a minha assistência, o canal está aberto. Mas o problema sou eu ficar repetindo a mesma resposta que faz ele contar a mesma história repetidas vezes. Agora, é muito curioso, porque aqui no consultório, por exemplo, eu também tive um rapaz que ele estava com uma dor na panturrilha e ele começou a forçar a outra panturrilha e a outra que não estava doendo começou a doer. Eu ofereci essa mesma resposta que eu dei para a senhora do joelho, que eu dei para o senhor do ombro. No ambiente particular, aqui no consultório, a resposta fez todo sentido do mundo. Ele conseguiu escutar. Ele disse: então é isso, faz todo sentido do mundo. E o que eu tenho que fazer? Bom, nós vamos ter que fazer os exercícios necessários de fortalecimento para melhorar e alongamento. Primeiro a gente vai cuidar da dor, da panturrilha que começou a doer inicialmente. Depois a gente vai fazer alongamento e fortalecimento para que ela consiga receber a carga que ela está recebendo e vamos tratar a sua panturrilha que começou a doer com alongamento. Você vai tentar diminuir a sobrecarga dela nesses momentos do seu dia a dia. É isso? Então tá bom, já entendi. Entendeu e fez. Por que será que no ambiente particular esse tipo de orientação faz todo o sentido do mundo e é resolvida, e no ambiente de assistencialismo não? Eu não sei todas as respostas, deve haver muitas respostas para essa pergunta, mas uma delas eu sei qual é. No ambiente particular, a pessoa está investindo um recurso financeiro, ela está investindo o tempo dela e ela quer ver resultados. Então, tudo que é dito e sugerido, ela rapidamente absorve e põe em prática, porque afinal de contas é o dinheiro e o tempo dela que estão em jogo. No ambiente de assistencialismo, não há um investimento de tempo, a pessoa não vem até você, ela te encontra no meio da rua e quer alguma resposta rápida, e ela não tem um investimento com a energia do dinheiro. Então assim,
a resposta tem menos peso, tem menos importância, tem menos impacto, não consegue nem entender que tipo de trabalho que a gente faz, qual é a diferença de um tratamento fisioterapêutico para o outro, não consegue. Então, meus queridos amigos, eu quis fazer esse vídeo só para a gente pensar um pouco se no nosso ambiente de vida, de convívio social, nós também não estamos, e eu faço essa pergunta para mim também, para eu mesma, se eu também não estou conseguindo escutar aquilo que está sendo dito. Porque ouvir, o nosso ouvido mecânica e neurologicamente ouve, mas escutar é traduzir em sentimentos, em enfrentamentos, em raciocínio aquilo que está sendo dito. Que possamos escutar. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. I hear the beat, it's in my chest.